Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu convidei aqui o Daniel, que é CEO da Copel. A Copel foi a campeã da Copa Suno e a gente está trazendo aqui o técnico do time para falar um pouco mais dos resultados que fizeram a empresa ser a campeã da Copa Suno. É uma empresa que a gente adicionou recentemente aqui nas carteiras da Suno. Então, primeiramente, queria dar as boas-vindas a você, Daniel. Tudo bom? Oi, Thiago. Muito obrigado aí pelo convite para receber nesse novo normal virtualmente essa taça da Copa Suno aí com muita alegria, muita honra e um abraço aí a todos os assinantes do seu canal e parabéns aí pelo trabalho que você e todo o pessoal da Suno faz aí no mercado financeiro, essa parte aí de levar informação para os investidores e ampliar essa base, esse movimento tão importante aí para o Brasil. Obrigado, Daniel. Daniel, eu te convido aqui, primeiramente, para contar um pouco da história da Copel, né? Uma empresa que nem todo mundo conhece, afinal, uma empresa com uma presença regional forte aí no Paraná. A Copel, né, é a maior empresa do estado do Paraná, é a 7ª maior empresa do setor elétrico e está entre as 50 maiores empresas do Brasil. Então, nós temos a nossa base aqui, Thiago, mas a nossa presença ela é nacional, a gente opera em mais em 10 estados. Se você puder ver aqui atrás, até tem um quadro que a gente mostra aí um pouco das linhas de transmissão, das geradoras, dos parques eólicos lá no Nordeste, mas obviamente, por ser uma estatal e por ter a base aqui no Paraná, aqui é o nosso grande centro, onde nós temos a Copel Distribuição com quase 4,8 milhões de consumidores, enfim, mais de 6,4 gigas de geração, mais de 5 mil quilômetros de transmissão, e abriu a nossa Mercado Livre, Copel Mercado Livre foi a maior comercializadora de energia do país. Então, isso é uma empresa aí, vamos dizer, uma empresa integrada, e isso nos dá musculatura para competir num setor amplamente dominado por empresas privadas, que naturalmente são eficientes, e a nossa linha de trabalho, o nosso guia é que nós somos uma estatal com mindset privado. Então, nosso papel aqui da diretoria, dos meus colegas diretores, é sempre gerar valor para a companhia e para os seus acionistas. É assim que a gente entende que a gente contribui aqui com todos os nossos investidores, com os colaboradores e com a sociedade de maneira geral. Hoje os principais executivos, você, a diretoria financeira, vieram do mercado, né? Eu até entrei no site, convido todos a entrarem no site, ver sua formação. Você tem um monte de curso em Harvard, né? E você vem da iniciativa privada. Conta um pouco aí dos principais executivos da empresa, o histórico deles, porque eu acho que muitas vezes quando a gente pensa em empresa estatal, é natural que a gente lembre um pouco da história recente, alguns casos muito ruins do Brasil, né, de indicações políticas, etc. Eu acho que não é o caso da Copel. Os principais executivos têm uma longa estrada aí na iniciativa privada, certo, Daniel? Depois aí dos fatos recentes no Brasil, você vê, né, que isso foi muito prejudicial para as empresas e para a economia e para o país de maneira geral. Então, você tem um amadurecimento de maneira geral. E aqui, na Copel, eu reputo isso muito a uma visão de longo prazo, uma visão que tem o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. A nossa diretoria ela é totalmente técnica. Seja mesmo as pessoas vindo de fora, como eu, desde janeiro de 2019, o nosso CFO, mas também como alguns diretores que são da casa, mas foram escolhidos com processos de seleção, headhunter, e fizeram um processo aí eminentemente técnico. Então, acho que isso também fortalece o nosso trabalho. Aqui, a nossa diretriz, como eu mencionei, é realmente fazer um trabalho, melhorar a eficiência, continuar o processo aí de nós estarmos cada vez mais competitivos, para que a gente possa, assim, como eu disse, gerar mais valor para os nossos acionistas e para todo mundo que está envolvido na companhia. E é bom lembrar que também, não só a diretoria, como você mencionou, Thiago, mas também o nosso conselho, são 9 membros. Desses 9 membros, 7 você pode dizer que já são totalmente independentes, um é representante dos empregados e também o nosso chairman, o Marcel Malchev, que é um empreendedor que tem uma formação histórica aí de mercado muito grande. Eu acho que isso transforma esse mix entre profissionais de fora
com as pratas da casa, vamos dizer, todos eles técnicos, todos eles com o objetivo comum de valorizar a empresa, parte aí do resultado, e também tendo a honra de ganhar a primeira Copa Suno, uma disputa aí difícil, com jogos locais, e depois nós vamos falar um pouco mais disso, certamente, mas superando aí grandes empresas do setor e da economia brasileira. Legal. Conta um pouco do seu histórico para quem não te conhece, Daniel. A minha origem sempre foi na área de comunicação, de radiodifusão, telecomunicações. Eu comecei a ir muito cedo nas empresas da família, então comecei com 14, 15 anos lá de baixo, sempre no intuito aí de aprender. Depois, em determinado momento, nós resolvemos vender os negócios aqui para focar em outras áreas, e eu já tinha essa trajetória, eu acabei continuando no setor de comunicação aí depois como executivo também. E aí tive uma grande experiência aí na Associação Brasileira de Rádio e Televisão, na ABERT, em que eu tive a honra de presidir por 4 mandatos. Então, morei um tempo em Brasília, isso realmente foi importante, porque você acaba vendo um pouco do que é o Brasil como um todo, né? Todas as suas características, sua diversidade, pensamentos, isso dá uma bagagem boa. E também depois eu sempre busquei ali junto ao Grupo Silvio Santos, ao SBT, continuar sempre nas operações, estar próximo dos negócios. Costumo dizer que riqueza é gerada ou destruída nos negócios. Então, você tem que sempre estar perto do negócio, que isso que gera crescimento constante. Não é outro motivo que a Copel, por exemplo, tem aí um crescimento margem líquida aí de 25%. Isso foi um dos quesitos aí da Copa Suno, que a gente teve sempre uma boa performance. Mas, voltando aqui um pouco da minha história, e aí eu sempre procurei, mesmo tendo essa carreira executiva, sempre procurei, né, cursos para você melhorar a formação, você buscar uma visão internacional, seja em Kellogg, seja em Harvard. Então, são coisas que me ajudaram não só na formação, mas também no network, porque você conhece pessoas, muito pessoas do Brasil, pessoas internacionais, e isso foram importantes. E em 2019, o governador Ratinho Júnior assumiu aqui, estava montando uma equipe com pessoas mais ou menos da mesma geração dele, aí na faixa dos 40 anos, essa é a minha idade aqui, eu vou fazer 41 esse ano, e ele me confiou aí a missão de dirigir a maior empresa do estado, essa empresa que já falamos aqui, ela tem uma participação tão relevante aí no setor elétrico e no país. E para mim foi um benefício quase que triplo. Primeiro, ajudar uma pessoa que eu acredito, que eu enxergo aí um grande potencial, tem feito aí um excelente mandato, tem uma visão, também tem origem na iniciativa privada. Segundo, voltar para perto aqui da minha terra natal, da minha família, dos estados onde tanto a minha família paterna quanto materna também tem os seus negócios, e, obviamente, ter a experiência que é liderar essa empresa maravilhosa, aí, mais de 66 anos. Então, acho que isso, na verdade, é quase um mestrado aqui, e o setor elétrico ele é fascinante, apesar de todos os desafios, e essa crise hídrica está sendo um desafio muito grande, certamente nós vamos falar um pouco disso. Ele é um setor fundamental para o desenvolvimento do país. Então, é um setor que tem uma contribuição estratégica muito importante para o Paraná e para o Brasil, e eu estou dando aqui a minha pequena parcela de contribuição nesse processo todo. Legal. Obviamente que você é uma liderança que vem da iniciativa privada, e certamente você encontrou a empresa de um jeito e está tocando do seu jeito. Eu queria que você falasse um pouquinho dos resultados alcançados, né? A melhoria dos resultados financeiros, inclusive já teve mudança de rating por algumas agências de risco. Comenta um pouco dos resultados recentes da Copel, por favor. A Copel vem num processo, né, de ganho de eficiência até mesmo antes da nossa chegada. Então, esse é um processo que já começou com o grupo que estava aqui, e aí em 2014 e 2015 já começou um processo de virada em várias das suas unidades de negócio, principalmente na Copel Distribuição. Você imagina que em 2015 ela
tinha uma ineficiência regulatória mais de 60%. Em 2020, ela terminou com uma eficiência regulatória de mais 16%, comparada aí com as melhores empresas privadas do setor. Então, esse é um processo que já vinha acontecendo, já vinha aprofundado aqui na empresa com as administrações passadas. O que nós fizemos talvez foi dar uma tração, uma velocidade um pouco maior e uma diretriz muito forte que nós temos aqui no nosso negócio, que basicamente são duas. Primeiro, é focar no negócio de energia, por isso que a gente saiu da Telecom, foi um leilão, uma privatização aí em final de novembro de 2020, com 2,4 bilhões, um ágio aí de mais de R$1 bilhão. Esse ano, mais tardar primeiro tri do ano que vem, nós pretendemos sair da parte de gás, da distribuição de gás, da Compagás também, fazer um processo de privatização, e temos buscado sempre a eficiência e a geração de resultados. É por isso, e entre outros motivos, que você mesmo lembrou aqui, a Fitch, aí recentemente, deu um upgrade para AAA na companhia, primeira vez na história, e ela, no seu relatório, ela trouxe essa questão da melhoria constante da eficiência, trouxe também uma evolução de governança. Nós aqui em abril desse ano fizemos uma aprovação dos novos estatutos com comitê de investimento, comitê de ESG, de desenvolvimento sustentável, enfim, algumas mudanças que vão ser legados para quando nós não tivermos mais aqui. E um dos pontos que a Fitch reconheceu e que eu particularmente tenho muita alegria de ter participado desse processo foi uma política de dividendos transparentes e previsíveis. Isso faz com que a gente tenha um mix melhor de investidores aí, muito pessoas físicas, e aí o teu público, o sucesso que a Suno faz dessa parte de educação financeira aí, com mais de 2 milhões de assinantes no YouTube, no seu canal, no canal do professor, nas redes sociais, aí, Instagram, enfim, todas essas, eles são muito sensíveis a isso. Então, a Copel distribuiu um payout aí de 65%, mais de 2,5 bilhões de reais em 2020, isso deu um dividend yield muito expressivo, aí, acima de 2 dígitos, aí na faixa de 15%. A nossa expectativa para esse ano é para aumentar essa performance da ação. Isso faz com que a gente tenha previsibilidade e transparência. Eu acho que o investidor que a gente quer é um investidor aí que tem uma cabeça de médio e longo prazo, que ele valorize não só crescimento, né, não só expansão, crescimento orgânico e inorgânico. A Copel recentemente anunciou a aquisição de mais um parque eólico lá no Rio Grande do Norte, que foi muito bem recebida, com uma taxa de retorno aí acima de 2 dígitos, mas também que tenha uma boa política de dividendos para que ele possa continuar crescendo o seu patrimônio. E o último ponto aqui mencionado pela Fitch é que a Copel, mesmo nessa crise hídrica que nós estamos vivendo, ela está bem posicionada, e ela aí tem, não diria que será imune, mas ela será uma das empresas que vão sofrer menos nesse processo aí de crise hídrica que nós estamos todos vivendo. Legal. E vocês têm conseguido melhorar resultados, crescer receita, crescer geração de caixa, lucro, aumentar a distribuição de dividendo e reduzir dívida simultaneamente, né? Nós estamos aí melhorando em todos os performances, tanto nos indicadores numéricos, né, financeiros, quanto nos qualitativos. Você vê aí, acho que a Copa Suno, ela foi muito inteligente, principalmente no regramento, que nós poderíamos ter perdido lá se não fosse uma análise do time de inspetores nos árbitros, mas que analisou bem e excluiu os fatos não recorrentes, mas a Copel tem melhorado em todos os indicadores. O nosso desafio agora, como o sarrafo mais alto, é continuar mantendo essa melhoria de constante de performance. Acho que um indicador que eu particularmente dou muito valor é o dividend yield, porque eu acho que isso expressa muito da capacidade da companhia, né? E nós, como temos uma alavancagem muito baixa, aí no primeiro trimestre de 2021 fechamos com menos de 1,3, e na nossa política abaixo de 1,5 você continua pagando 65% de payout, que é um payout
até um pouco acima das empresas elétricas de utilities. Eu acho que isso mas também os outros indicadores, margem líquida, aumento de performance, o CAGR, são todas métricas aqui, KPIs, que para nós são muito relevantes e que a gente espera que o mercado continue reconhecendo o trabalho que a gente vem fazendo aqui na Copel. Para quem não está acostumado, essa dívida de 1,3 vezes EBITDA é uma das menores das empresas que eu acompanho. Talvez seja a menor do Brasil, mas pelo menos das que eu acompanho, se não me engano, é uma das empresas com menos endividamento, o que significa uma solidez financeira bem boa, né? Daniel, obviamente que tudo existem riscos, né? E eu queria que você comentasse 3 riscos específicos. Vamos um por um aqui. O risco hidrológico, que obviamente a sua empresa enfrenta, e outras empresas no Brasil também enfrentam nesse momento. Comenta um pouco da situação hidrológica do Brasil e como a Copel está posicionada nesse momento. Isso é um dos trending topics aí do setor, né? A gente está vendo isso nas televisões, nos jornais, nas redes sociais, mas nós temos aqui a convicção que isso é passageiro. O que nós estamos vivendo é uma crise pontual, não é orgânica, não é sistema, o sistema elétrico brasileiro ele é muito sólido e muito robusto. O que causou essa crise que nós estamos vivendo nesse momento? Primeiro que foi o pior período hidrológico de chuvas em 91 anos. Então, quando isso acontece, você tem um impacto evidente. Segundo, com o ano passado, com o Covid, você teve uma queda da carga, né? Nós estamos vendo, você viu a Bolsa bateu 63 mil pontos, 64 mil pontos em março, abril, e depois terminou o ano com 120. Então, você teve uma retomada aí, a partir de agosto, setembro, da carga praticamente em V. Então, quando você faz um processo desse, você demorou talvez um pouco para o acionamento das térmicas, não se esperava, não se imaginava uma retomada tão violenta. Isso fez com que os reservatórios, com a chuva, fizesse essa redução. Por isso que você tem quase que uma tempestade perfeita. Aliado a esse processo aí da chuva, você teve o Laninha. Então, como eu disse, você tem uma tempestade perfeita, mas a nossa convicção que isso é muito pontual e transitório. E como é que nós estamos enfrentando isso? Primeiro, nós estamos baseados no Sul. As nossas principais geradoras, Foz do Areia, Salto Caxias, Segredo, aí, com mais de 1,5 giga cada uma, elas estão aqui no Paraná. Então, aqui, dos subsistemas, é o que está menos afetado, ou seja, que tem o maior nível de reservatório. Mas como o sistema todo é integrado, é nacional, ele acaba sentindo pela operação. Segundo, é que nós temos um portfólio mais diversificado. Então, nós temos a nossa matriz, um bom percentual, aí, quase 15% de geração eólica, renováveis. Nós pretendemos entrar agora na solar também. E nós temos uma operação térmica, a UEGA aqui em Araucária, são quase 500 megas, que tem gerado ininterruptamente desde outubro. Então, isso acaba compensando, fazendo um pouco do hedge natural. E, para encerrar, eu imagino que essas medidas, não acredito risco de racionamento, não acredito que isso vá acontecer no país. O que vai acontecer, infelizmente, é que os preços vão ficar um pouco mais caros por um período. Eu diria aí até novembro e dezembro nós vamos ter a conta de luz para todos nós brasileiros aí num patamar um pouco mais alto do que a gente gostaria. Acho que esse é o nosso risco eminente aí no sistema. Beleza. Você tem um acionista importante que é o BNDES. Existem notícias que ele pretende vender a posição acionária dele. Como é que está essa situação nesse momento? Eu acho que esse faz parte, primeiro, da estratégia macro do BNDES, né? O BNDES, aí você já falou isso muitas vezes, ele tem saído de participações das empresas. Só o ano passado, 2020, ele vendeu quase 70 bilhões, Vale, Petrobras, né, Klabin, enfim, tantas outras. Nas empresas aí de tamanho, vamos dizer, de participação média ou média alta, a Copel é a maior delas, eles têm 24% da companhia, que vale aí um stake aí ao redor de 5 bilhões de reais, e é público e notório que eles vão seguir essa estratégia. Então, eles já contrataram um sindicato liderado pelo BTG, eles já anunciaram que a estrutura da oferta deles em 2 lotes, tendo um lock-up aí de 180 dias, eles estão vendo
essa perspectiva de mercado. Você teve aí um pouco dessa questão hídrica que piorou um pouco o cenário para as utilities, todas elas estão sofrendo aí maio, junho. Você tem essa discussão da pseudo-reforma tributária, que ela não é uma reforma, ela, na verdade, acaba onerando um pouco o investimento. Acho que aqui o teu canal já tratou disso anteriormente, eu acho que a posição é bem consistente. Isso piorou um pouco a condição da Bovespa, estava a 130, 131, voltou a 125 com essa discussão. Então, eu digo que é eminentemente uma questão de preço. Mas essa conjuntura está fazendo com que o papel da Copel esteja em preços muito atrativos. Se você pegar a nossa comparação com qualquer empresa do setor elétrico, ou mesmo das utilities como um todo, você vê a Copel muito descontada por essa conjuntura, ou seja, você tem uma oportunidade de crescimento muito relevante aí nos próximos meses no nosso papel, aliado a todo aquele processo que a gente já comentou de pagamento de dividendos sólidos, uma geração de caixa muito estável. Então, como é característico de empresa aí do setor elétrico. Você falou uma vez numa live que eu concordo. Qualquer investidor que está migrando da renda fixa para a Bolsa, ele deveria começar pelo setor elétrico, porque aqui ele tem um pouco da pitada, um taste do que é sem muita volatilidade, com previsão e estabilidade aí de médio e longo prazo. Então, eu diria aí, a gente tem muita convicção que a Copel está uma das melhores posicionadas para os nossos investidores, para o mercado, e não é à toa que a gente tem a honra aí de ser as campeões da Copa Suno aí pela primeira vez. E vamos falar aqui no final da live dos bastidores da Copa Suno. A gente vai falar um pouquinho a seguir. Mas antes eu queria abordar alguns outros temas que eu acho que são vamos dizer assim, preocupações do investidor médio, né? Quando se investe em empresa estatal, é natural que exista uma certa preocupação com a governança e as questões que envolvem todo tipo de coisa ruim que pode vir, de investimentos mal feitos, políticas de preço populistas, cargos e mais cargos sendo distribuídos. Existem uma série de coisas que foram criadas ao longo do tempo para proteção da Copel, certo? Queria que você contasse um pouco de como se dá a governança atual e o que tem de estatutário e permanente hoje em defesa do acionista minoritário da Copel. É natural quando você fala em estatal, você pode suscitar alguns pré-conceitos, algumas premissas que são concebidas pelo noticiário por fatos pretéritos, não necessariamente do Paraná, mas enfim, do Brasil. Eu quero dizer com toda segurança que esse não é o nosso caminho, essa não é a diretriz que a gente tem aqui, nem do acionista majoritário e principalmente deste conselho e dessa diretoria. Na verdade, nós estamos preocupados em deixar legados, ou seja, mudanças que perdurarão quando nem o Daniel, nem essa diretoria, nem o Marcel como presidente do conselho vai estar aqui. Então, com esse espírito e com essa tônica que nós fizemos uma ampla reforma nos estatutos. Então, você tem hoje um dispositivo que garante a aplicação integral dos reajustes, então isso nunca mais vai ser um assunto dentro da companhia, isso não pode ser alterado, não pode ser mexido, não pode ser suprimido sem os votos dos acionistas minoritários e os preferencialistas, então isso encerrou. A hora que você estabelece fortalecimento de governança, comitês de investimento, comitê de desenvolvimento sustentável para tratar da ESG, mas principalmente do investimento, você cria etapas e fluxos aqui para que você tenha uma disciplina na alocação de capital. E o primeiro projeto que nós fizemos, que foi a aquisição do complexo eólico Vilas, lá quase 200 megas no Rio Grande do Norte, ele já é reflexo dessa nova governança. E você tem um comitê de minoritários. Então, nós buscamos nos inspirar nas melhores práticas das corporations, das empresas que estão no novo mercado, sem controle definido, e até buscamos nessa que recentemente fez uma grande operação, que é uma empresa que a gente tem uma admiração, e o CEO lá, o Wilson, é uma grande referência, né? Então, tem um comitê de minoritários que qualquer transação entre a companhia e o acionista majoritário vai passar
pelos comitês, pelos indicados dos acionistas minoritários, enfim, são uma série de regras, a indicação de diretores, processos seletivos, enfim, todos esses processos visam não melhorar só a performance de curto prazo, mas também, como eu falei, deixar aí um legado, e todas essas mudanças contaram com a chancela do acionista majoritário. Então, o acionista majoritário foi na Assembleia e falou: eu concordo que essas mudanças melhoram a governança da companhia, melhoram os resultados, e se melhoram para a companhia, melhoram para todos os seus acionistas indistintivamente. É isso aí. Bom, eu queria tirar algumas dúvidas quanto à economia e à política local, né? Na apresentação de vocês inclusive mostram alguns dados da economia do Paraná, né? O estado do Paraná tem uma situação fiscal melhor que a média, tem um PIB melhor que a média per capita e tem hoje um desemprego bem abaixo da média nacional. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco da situação econômica e das perspectivas da situação econômica do Paraná, que é hoje, vamos dizer assim, talvez o mais importante ativo de vocês, ou pelo menos um dos, é justamente a distribuidora de energia do estado do Paraná. Eu diria que entre as nossas vantagens competitivas, a primeira nós já mencionamos, é ser uma empresa integrada, então você tem o pé em cada uma das áreas. A segunda grande vantagem competitiva é a nossa base principal está no Paraná, um estado aqui vizinho de São Paulo, um estado que tem aí mais de 11 milhões e meio de habitantes, com uma economia pujante, diversificada, com um agronegócio muito forte. Então, se teve uma coisa que não parou na pandemia nem um dia, foi a produção de alimentos, e o estado aqui tem se sofisticado, industrializado, gerando valor na cadeia de alimentos e do agronegócio como um todo. Então, quando você tem esse pico de commodity, você tem um crescimento junto, você tem, como você colocou, um PIB per capita das melhores do país, mais que a média nacional, um desemprego menor que a média nacional, você tem uma inadimplência aqui no Paraná também bem abaixo que a média nacional, e você não tem tantas discrepâncias. Você tem regiões aqui que são, todas as regiões são bem desenvolvidas, tanto a região oeste, a região norte, a região noroeste e a capital aqui em Curitiba. Então você tem um estado um pouco mais homogêneo, com uma colonização europeia aí muito forte. Isso faz com que a gente tenha, quando o estado cresce mais que a média nacional, isso obviamente nos beneficia. Mas eu acho que a grande questão também é que o estado também tem um olhar de desenvolvimento sustentável. Então o Paraná, aí no início de julho, foi escolhido como o único estado presente com os objetivos da OCDE, sabe, com as ODS, enfim, um estado sustentável. E é um tema muito caro para a Copel, até porque nós lançamos também um plano de neutralidade de carbono até 2030, então esse assunto de ESG permeia aqui toda a companhia. Mas voltando para a origem da sua pergunta, o fato de nós estarmos estrategicamente localizados num estado com todas essas características, com crescimento maior que a média, e também ser vizinho de São Paulo, que é a maior locomotiva do Brasil, traz-nos algumas vantagens competitivas de logística, de desenvolvimento, de portos, de estradas, que a Copel acaba se beneficiando, porque na parte de distribuição, a nossa única operação é aqui. E isso tem feito, só para concluir, viu, Thiago, isso tem feito um processo tão relevante que os investimentos da Copel Distribuição saltaram em 70%. A nossa base regulatória recém-aprovada em julho, que é a premissa com que a companhia é remunerada, né? Os seus investidores que investem aqui em energia sabem disso, saiu de uma base de 4,9 bilhões para 8,3, esse crescimento de 70%. E só isso vai aumentar o nosso EBITDA em 200 milhões de reais por ano. Legal. Eu queria que você comentasse um pouco da situação política no Paraná, né? E se, caso o atual governador seja eleito, você pretende continuar no cargo nos 4 anos subsequentes? Vou começar de trás para frente na sua pergunta. Se o governador for reeleito, que é a probabilidade maior, todas as pesquisas indicam isso, e ele me convidar para continuar, obviamente que eu tenho interesse, e eu falo não só por mim, mas pela diretoria aqui, porque nós estamos, eu diria que no meio de uma jornada, ou até no início de uma jornada de geração de valor. A gente vê aqui oportunidades muito grandes ainda para
possa ser feito de crescimento, de redução de custo, de melhoria de eficiência. Nós lançamos aqui o maior programa de redes elétricas inteligentes, de smart grids, é o maior do Brasil, com 1/3 da nossa base de consumidores vão estar em 3 anos totalmente digitalizado. Acabamos de construir uma PCH, estamos terminando um parque eólico, enfim, tem essa questão do gás aí que está trazendo várias oportunidades. Enfim, nós estamos no início para o meio de uma jornada aí que a gente entende, então diria que se esse convite permanecer, eu tenho total interesse em continuar liderando essa grande empresa. E em relação à posição política do governador Ratinho Júnior, ele está muito bem conceituado aqui no Estado. Eu diria que ele é praticamente uma unanimidade, ele tem mais de 70% de aprovação, porque ele tem essa visão jovem, moderna, dinâmica, que busca eficiência, reduzindo secretaria, reduzindo custo, diminuindo o tamanho do Estado, cuidando da logística, quer transformar o Paraná num hub logístico, ferrovia, hidrovia, estradas, enfim. Isso fez com que, e a maneira com que ele enfrentou a pandemia, isso deu muita confiança. Então, todas as pesquisas, daqui até a eleição ainda tem 1 ano, mas todas as pesquisas indicam que ele será reeleito aí no primeiro turno por uma boa avaliação que o povo do Paraná faz a sua gestão aqui no estado. Pô, o estado do Paraná é uma maravilha. Vamos mudar para aí. Para qual cidade? Ah, rapaz, muda para a capital aqui, que Curitiba é mais europeia, semana passada estava 2 graus, 3 graus, então quem gosta disso aí, e além da cidade ser uma cidade aí muito agradável. Eu tenho alguns bons clientes de Londrina, Maringá, aquela região é muito próspera, né? Me surpreende. Não, aquela ali, tanto essa região norte aí de Londrina e Maringá, como a região oeste ali, Cascavel, Toledo, ali você tem 2 polos de desenvolvimento por trás, no setor imobiliário, no setor de agronegócios. Você tem ali em Londrina, você tem uma área de inovação muito forte, que eles chamam até de Redfoot Valley, que em Londrina você é conhecido aí como pé vermelho, então felizmente o estado aí tem uma boa característica, um povo trabalhador que realmente tem essa perspectiva aí de buscar sempre o crescimento contínuo e melhoria da qualidade de vida aqui para o Paraná. É em Toledo que tem o porco no rolete? Essa região aqui, o porco no rolete. Meu pai foi uma vez convidado para ser jurado lá numa competição de porco do rolete, acho que tem todo ano lá. Se me convidarem, eu vou. Você está bem-vindo aqui. Aqui no litoral tem o barreado também, que é uma comida típica que faz muito agrado para os turistas. Legal. Bom, vou caminhando para o fim, mas antes disso eu quero saber como é que foi aí a Copa Suno. Você foi um CEO que se engajou desde o começo lá na Copa Suno. Fiquei sabendo que teve briga de torcida entre Sanepar e Copel. Conta um pouco como é que foi o desenrolar da Copa Suno aí na Sanepar. A Sanepar foi a campeã da Copa Suno, um jogo muito disputado na final da BB Seguridade contra a Copel. Para quem não acompanhou, a gente selecionou as 16 empresas mais buscadas no Status Invest e selecionamos 7 indicadores e fomos fazendo confronto entre as empresas mais acessadas. Quem tinha melhores indicadores foi passando de fase e a Copel se sagrou campeã na final contra a BB Seguridade. Você sabe que esse foi o primeiro jogo, lá nas oitavas de final, uma rivalidade aqui paranaense, um Atletiba, eu diria, entre a Copel e a Sanepar, e foi um jogo muito disputado, né, ambas as companhias aí com a sua jornada de crescimento e valor. Copel acabou ganhando por 7-1, não é um placar de boas memórias para o país, mas nós temos muito respeito e consideração aí pela Sanepar, pelo trabalho que eles fazem. Eles viraram AAA também agora, pela Moody's, mas acabamos atropelando eles na primeira fase da Copa Suno. E saiu porradaria do lado de fora, fiquei sabendo. Não, o pessoal aqui é o seguinte, é rivalidade que nem de futebol, então cada um quer fazer melhor, quer fazer, e o próprio governador também comentou isso, brincou tanto com o Cláudio quanto comigo, falou, olha,
Já começaram com as duas empresas da casa, que os dois times da casa se enfrentando, pô, não podia ter botado um em cada chave para se enfrentar lá na final. Eu falei, não, mas o Thiago e a equipe da Suno, eles têm um ponto aí de picardia aí, de ver a coisa pegar fogo, então eles já botaram a gente já no início. Legal, e a final lá você acompanhou também, né? Afinal, a BB Seguridade é um baita de uma empresa, né? Se você pegar os indicadores de qualidade lá deles, ROI, ROA, precisamos reconhecer, foram bem maciços, bem melhores que o da própria Copel. Mas com calma, jeito, persistência e com muito trabalho a gente acabou ganhando. E eu fiquei feliz também, viu, Thiago, porque muitos dos teus telespectadores aí, dos teus internautas aí que assistiram, pediram VAR. E, ó, a Copel tem um pedaço aí que foi não recorrente, um reconhecimento do PIS/COFINS. E como teve vários pedidos, você fez o tira-teima, fez o VAR, retirou esses itens não recorrentes e mesmo assim a Copel continuou se sagrando aí vencedora por 5-2. Com todo o respeito que nós temos pela BB Seguridade, que faz um grande trabalho, nós trouxemos a taça aqui para o Paraná e trouxemos a taça aqui para casa. Então tá, vai ter segunda Copa Suno no segundo semestre aí. Vamos ver se vocês vão conseguir ganhar novamente. Vai ser disputado. E a gente preparou aqui um relatório que a gente cobre o setor elétrico. Para quem ainda não baixou, recomendo. Baixa, a gente fala da Copel de várias outras empresas. Vale a pena. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E Daniel, passo aqui a palavra para você fazer a consideração final e passar o recado aí para os acionistas e potenciais acionistas da Copel. Primeiro eu queria cumprimentar mais uma vez, Thiago, você, a Suno Research, todos os teus sócios e colaboradores aí pelo trabalho que vocês fazem. Já falamos aqui de educação financeira, trazendo milhares de pessoas aí para o mercado financeiro, para o mercado acionário. Acho que isso tem um benefício tremendo. E para concluir, dizendo da nossa Copel, é que quando nós chegamos aqui, e a ação também estava muito descontada, o que a gente pedia para o mercado, para os nossos investidores, para os fundos, para as pessoas, era o benefício da dúvida, dizendo que nós tínhamos um plano, uma visão de longo prazo e que nós entregaríamos os resultados. Até o presente momento, nós entregamos aí todos os resultados que nós nos comprometemos com o mercado. E o nosso plano estratégico para os próximos anos, ele também é arrojado de crescimento, de melhoria de governança e buscando sempre entregar resultados cada vez mais sólidos e consistentes, com política de investimento, com uma política de dividendos transparentes e previsíveis. É dessa maneira que a gente acredita conciliar crescimento com rentabilidade e com desenvolvimento, não só para os nossos shareholders, mas para todos os stakeholders que nós estamos envolvidos. É com essa convicção, com essa missão que a gente está aqui fazendo o trabalho e contribuindo para o desenvolvimento do setor elétrico, do Paraná e do Brasil. Beleza, só para terminar aqui, vou dar o meu parecer como analista, né? Eu acho que a Copel ela combina algumas coisas interessantes. Ela combina uma certa previsibilidade, né? É uma das empresas de maior previsibilidade de resultados, né? Uma empresa forte em geração, transmissão e distribuição de energia. O setor de energia elétrica é um dos setores mais previsíveis da Bolsa. É uma empresa que tem melhorado bastante os seus resultados. É uma empresa que tem distribuído dividendos interessantes e deve continuar distribuindo enquanto estiver gerando esse caixa, que eu acho que deve estar, tem tudo para continuar gerando. É uma empresa que a administração atual tem feito um excelente trabalho. Não é porque o Daniel está aqui, mas realmente eu convido todos a ver os indicadores e os resultados da empresa. Entrem no site de RI, vejam a formação dos executivos, vocês vão ver que são uma formação acadêmica e profissional que não deixa a desejar para nenhuma empresa do setor elétrico. E tem feito alguns investimentos pontuais que podem ajudar a recompor o EBITDA, até crescer a geração de caixa ao longo do tempo. Então você tem
um leve crescimento, uma previsibilidade de dividendos, um balanço muito forte, uma gestão que eu acho que tem tudo aí para ficar mais 5, 6 anos na frente da companhia, e uma empresa muito barata, né? Você está comprando aí por quase, 6 vezes lucro. Eu acho que tem tudo aí para ser um bom investimento com baixa volatilidade de longo prazo. Talvez no curto prazo tenha um pouco de volatilidade, eleição chegando e tal, mas a longo prazo eu acho que a volatilidade de um ativo na bolsa deveria ser compatível com a volatilidade da geração de fluxo de caixa, e eu diria que é uma das empresas mais seguras do Brasil atualmente, é a Copel. Esse é o meu ponto de vista. Falei alguma besteira, Daniel? Não, certíssimo. E continuamos aqui fortalecendo o nosso negócio core. Esse ano vamos ter o registro aí da venda da Telecom, 2,4 bilhões, o reconhecimento do GSF. Então, além das operações normais que continuam crescendo sólidas, você ainda tem efeitos extraordinários para 2021 que vão trazer os nossos números ainda mais atrativos aí para os nossos investidores. Muito obrigado, Daniel. Te convido aqui para vir daqui 6 meses, 1 ano, para comentar a evolução dos resultados aí, tá bom? Perfeito. Um abraço e parabéns mais uma vez, Thiagão. Valeu, tchau, tchau.